mais uma semana europeia, voltam os campeonatos. E com isso, o Minuto Zero. No programa desta semana vamos olhar para as principais lutas do topo da Liga NOS, para um duelo de portugueses em Inglaterra, para a luta pelo título em Itália e ainda para um dos maiores clássicos do futebol mundial, que se joga em Espanha. Começamos em Portugal, com a luta pelo terceiro lugar entre Braga e Sporting. Os primeiros a entrar em campo são os minhotos, que jogam na Madeira frente ao Marítimo. Depois da eliminação europeia, a equipa de Ruben Amorim enfrenta uma equipa insular que precisa de pontos para não ser sugada para a luta da manutenção. Historicamente, as visitas aos Barreiros não são fáceis para o Braga. Nas últimas 3 deslocações minhotas à casa do Marítimo, para o campeonato, os insulares venceram sempre por 1-0. Ainda assim, o Braga chega a este jogo numa grande fase na Liga NOS. Com Ruben Amorim, só no campeonato, os guerreiros somam 7 vitórias e apenas um empate. Nessa luta pelo terceiro lugar está também o Sporting, que joga apenas na terça-feira em casa do Famalicão, uma equipa que ainda tem o desejo de se intrometer nessa luta pelo pódio. Depois da eliminação na Liga Europa, a equipa de Silas volta ao campeonato para jogar frente a uma equipa que venceu no estádio de Alvalade na primeira volta. Agora, o jogo é em Famalicão e numa altura em que a equipa da casa atravessa a sua pior fase da temporada. Os minhotos estão numa série de 8 jogos sem vencer e não venceram os últimos 5 jogos que fizeram em casa. Depois de vista a luta pelo terceiro lugar, chegou a altura de olhar para a corrida pelo primeiro. Nessa luta estão Benfica e Futebol Clube do Porto, com o primeiro a entrar em campo a serem os azuis e brancos, que jogam às 19h30 de segunda-feira. A equipa orientada por Sérgio Conceição joga nos Açores contra o Santa Clara, depois da eliminação na Liga Europa, e enfrenta um conjunto que, apesar da derrota contra o Moreirense na passada jornada, está numa série de 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Já o Futebol Clube do Porto está em grande no campeonato, sendo a única equipa que venceu todos os 5 jogos já disputados na segunda volta do campeonato. Ainda com o jogo do Futebol Clube do Porto a decorrer nos Açores, entra em campo o Benfica, no Estádio da Luz contra o Moreirense. Depois de ter sido eliminado pelo Shakhtar na Liga Europa, a equipa de Bruno Lage tem encontro contra o Moreirense tranquilo na tabela e que não perde há 4 jogos no campeonato. Já o campeão nacional quebrou um ciclo de 2 derrotas seguidas na Liga, vencendo em Barcelos na última jornada. Olhando para a história, vemos que o Benfica domina os confrontos contra o Moreirense em casa, mas, curiosamente, a única vitória dos minhotos na Luz aconteceu na última vez que lá jogaram, na temporada passada, quando venceram por 3-1. Ora, vamos começar a nossa viagem europeia por Inglaterra, onde vamos olhar para 2 jogos de 2 competições. O primeiro vai colocar frente a frente 2 treinadores portugueses, José Mourinho no Tottenham e Nuno Espírito Santo no Wolverhampton. Este será o terceiro confronto entre os 2 técnicos, sempre na Premier League. Até ao momento, o Special One está invicto, mas agora as 2 equipas estão em competição direta pelos lugares europeus e separados apenas por 1 ponto. O outro jogo em Inglaterra que vamos acompanhar é a final da Taça da Liga, que vai colocar frente a frente, em Wembley, o Manchester City e o Aston Villa. Este confronto acaba por ser histórico para as 2 equipas, já que entre elas estão 11 títulos já conquistados. O Villa venceu a prova por 5 vezes, sendo que o City tem mais uma. Aliás, a equipa de Manchester tem dominado a prova nos últimos anos. Para além de ter vencido as últimas 2 edições, venceu 4 das últimas 6. Em Itália temos um jogo entre 2 dos candidatos ao título. A Juventus de Cristiano Ronaldo recebe o Inter de Milão. Um jogo entre 2 históricos do futebol mundial que tem sido dominado pela equipa de Turim. O Inter não vence a Juventus há 6 jogos e em Turim não vence desde 2012. Saltando agora até a Alemanha, vamos acompanhar um jogo entre 2 equipas que estão nos lugares de topo e que perseguem o campeão Bayern Munique. O Leipzig recebe o Leverkusen, uma equipa que acabou de disputar uma eliminatória frente ao Futebol Clube do Porto na Liga Europa. A equipa do Leipzig chega a este jogo com 3 vitórias seguidas e entra na jornada a apenas 1 ponto na liderança. Já o Leverkusen está numa série de 6 vitórias nos últimos 7 jogos da Bundesliga. Olhando agora para a Holanda, temos jogo grande. Os 2 primeiros jogam entre si numa altura em que estão separados por apenas 3 pontos. O Ajax recebe o AZ Alkmaar, numa fase em que a equipa de Amsterdão até perdeu o último jogo da Liga. Olhando para o histórico, vemos que o AZ apenas por 5 vezes ganhou na casa do Ajax, sendo que nos últimos 4 jogos perdeu sempre e por diferenças iguais ou superiores a 3 golos.
Para terminar, vamos olhar para o grande jogo deste fim de semana. O grande clássico espanhol que coloca frente a frente o Real Madrid e o Barcelona no Santiago Bernabéu. Depois da ultrapassagem dos catalães no topo da classificação na jornada passada, os merengues têm agora a oportunidade de voltar à liderança da La Liga. Mas para isso têm de fazer o que não conseguiram fazer nos últimos 7 clássicos: bater o Barcelona. Olhando para a história, este será o jogo número 244 entre os dois gigantes de Espanha. O equilíbrio chega a ser impressionante, com o Barcelona a ter apenas mais uma vitória que o rival. Tudo pode ficar empatado este domingo. No remate ao ângulo, Bruno Fernandes já marcou ao serviço do Manchester United e já convenceu o treinador, adeptos e colegas de equipas de que é um craque. Um bom início para o ex-Sporting em Inglaterra. No remate de recarga, Jorge Jesus. Mais um título ao serviço do Flamengo, desta vez vencendo a Recopa Sul-Americana frente ao Independiente del Valle. Campeonato, Libertadores, Estadual, Supertaça e agora Recopa. Chega a ser impressionante. No remate ao lado, o racismo. Depois do caso Marega, agora o caso Abdul Conté. Mais um exemplo de que vai ter que existir mão pesada para acabar com estes casos e banir determinadas pessoas do futebol e dos estádios. Está tudo dito no Minuto Zero desta semana. Antes de nos despedirmos, já sabe, fica com a agenda para os próximos dias.